Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Culturando. A gente aqui fala de cultura, fala de fazedores de cultura, de projetos, eventos culturais, mas acima de tudo também a gente procura falar um pouco sobre a formulação de políticas culturais. Isso é muito importante, porque pensar que cultura é apenas o evento que a gente visita, que a gente presencia, é muito pequeno perto do todo que significa a cultura numa sociedade como a sociedade macaense, a sociedade brasileira de um modo geral. Hoje eu estou recebendo a Alice Tavares, que faz parte do Conselho de Cultura. Ela é parecerista, ela é mestra em cultura, especialista em cultura, patrimônio, educação, como a rapaziada costuma dizer, é uma cabeçuda. Quando o assunto é cultura, você gosta desse termo? Cabeçuda, CDF, porque você é fera nesse negócio, né? Não, é uma área que eu tenho uma afinidade, né? Que eu já trabalho há um tempo, que eu estudo há um tempo. Uhum. Mas, assim, é o que eu gosto, né? Cabeçuda, não sei se é um termo tão legal assim, mas tudo bem. Você tem a formação de produção cultural? Não, né? Não. Você não tem essa formação, você tem outras formações. Eu queria até um pouco antes da gente entrar no assunto propriamente dito, queria que você falasse um pouco sobre a importância aqui na nossa região da gente ter um curso de formação em produção cultural como o da UF. Foi um baita de um avanço nessa área, não foi? Sim, o curso de produção cultural da UF em Rio das Ostras, né, é um marco para a cidade, né? Uhum. Eu acho que quando a gente tem um ambiente, né, que é de formação, que aqui na cidade, por exemplo, aqui em Macaé, a gente não tem um curso, né, de graduação que seja na área de cultura, que seja até na área de ciências sociais, né? A gente tem essa carência aqui na cidade e esses cursos, eles são essenciais para o desenvolvimento da cidade, né? Porque o curso, ele traz a formação, mas ele traz também a pesquisa, as ações extensionistas, né? Então, assim, é a universidade que vai estar trabalhando, pensando aquela cidade, a partir de uma perspectiva do pesquisador, das pessoas que estão formulando políticas públicas muitas vezes, né? Então, assim, acho que é essencial a gente ter cursos também, formação, é uma pauta que eu já defendo, assim, né? Porque a gente tem que ter aqui na cidade. Para Rio das Ostras foi um desenvolvimento muito grande ter o curso de produção cultural, né? E acho que a gente precisa aqui também. E é bacana porque, por exemplo, eu tenho um contato com o pessoal que faz produção cultural na UF a partir de alguns espaços aqui em Macaé que eu frequento e sempre estou em contato com eles e é uma juventude muito, muito antenada, muito fluida, muito integrada. É muito legal, é uma juventude muito bacana e que vai ocupar um espaço aí muito interessante na formulação das culturas, né? Não, exatamente, né? São pessoas que estão vivendo na cidade, estão ocupando os espaços públicos, né? Muitas vezes que estão abandonados e que tem uma perspectiva da juventude mesmo, né? Diferente do que a gente já está acostumado. E aí o curso, né? Junto a isso, essa questão da juventude que está pensando novo, está pensando novas formas de ocupar espaços, de pensar cultura, políticas culturais, a academia ela vem para complementar isso, né? E para organizar esse pensamento ali, para a gente conseguir avançar nesse sentido das políticas culturais. Né? Alice, eu vou pedir para você puxar o microfone um pouquinho para você. Enquanto isso, eu vou te perguntar o seguinte. Política Nacional Aldir Blanc, um advento do governo federal que, num primeiro momento, funcionou, chegou
como uma espécie de socorro aos fazedores de cultura do país em função da pandemia, daquele momento que a gente viveu em que os fazedores de cultura foram, eu não digo que foram os mais, porque vários setores foram muito prejudicados, mas foram bastante prejudicados na medida em que foram os últimos a terem a liberação para voltarem a atuar. Né? Tiveram talvez a paralisação mais longeva entre os setores da sociedade brasileira. E aí essa política que chega num momento emergencial acaba se tornando permanente, como uma política de Estado. Fala um pouco da importância da Lei Aldir Blanc, hoje Política Nacional Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc ela começou na pandemia, né? Como você falou, foi uma mobilização do setor cultural, porque a gente já tinha uma lei emergencial que atendia vários segmentos de trabalhadores, mas não atendia o trabalhador da cultura. E aí foi necessário mesmo uma mobilização nos municípios, estados, federal, para que essa lei acontecesse. Ela foi uma construção coletiva, né? E primeiro ela começou com uma lei emergencial Aldir Blanc, né? Que tinha, inclusive, um auxílio emergencial para os trabalhadores e os editais também, né? De fomento para a produção, que naquele período era online. E ela era uma política emergencial, assim como foi depois a Paulo Gustavo, né? E a Política Nacional Aldir Blanc ela veio para consolidar esse fomento à cultura no Brasil, né? Então a Política Nacional Aldir Blanc ela já não é mais uma política emergencial, ela é uma política nacional que tem um intuito de ser contínua e de fomentar continuamente, né? Hoje a gente tem um recurso previsto, né, nacional de repasse do Ministério da Cultura para os municípios e estados até 2027. Com execução até 2029, né? Então a gente está vendo que ela é importante, né? Porque ela traz desde o Ministério Federal com condições para os municípios para eles fomentarem a cultura nos seus espaços, mas é importante a gente pensar também que a Política Nacional Aldir Blanc ela não é suficiente para pensar no fomento da cultura nos municípios, né? A gente tem outros segmentos que precisam ser pensados, outras formas de investimento na cultura, né? Outras formas de aplicação desses recursos, é preciso pensar mais a partir dos territórios também, né? Identificar as nossas demandas municipais, mas a política nacional ela é muito importante, né? Ela vem acompanhada também de uma necessidade de aplicação do sistema, né? De adesão do Sistema Nacional de Cultura, né? Com um órgão responsável pela cultura, com o Fundo Municipal de Cultura, o Conselho de Cultura. Aqui em Macaé a gente já tem um conselho que é atuante, né? Já tem um retorno há alguns anos, algumas gestões já dos conselhos. Você é conselheira, né? Você é conselheira. Sou conselheira. Eu já fui conselheira em 2018, 2020 pela Secretaria de Cultura e hoje eu sou conselheira na cadeira de Cultura Popular, né, pela sociedade civil. Sim. E a gente tem um fundo também que existe pela lei aqui na cidade, mas não está em funcionamento ainda, né? Já é uma luta também de alguns anos, de uns 15 anos no mínimo aqui na cidade, pelo funcionamento do fundo. Mas então a política nacional é importante porque ela traz esse recurso, chega o recurso, né, aos municípios e às pessoas que estão trabalhando com cultura, mas ele não é suficiente, né? Isso é importante a gente dizer, né? Por mais que seja um recurso grande, assim, né? Ele não é suficiente pelo montante do recurso ou pela forma com que ele é instrumentalizado? Pelas duas coisas, assim. Ele não é suficiente nem pelo montante do recurso, porque quando falam assim, né, a gente vai receber até 2027, né, 6 milhões de reais e a cada ano 1.600.000 mais ou menos. Mas esse recurso ele tem uma destinação própria, né? Ele tem uma porcentagem que é para cultura viva, ele tem uma porcentagem para a operacionalização da própria política. E tem uma parte que é para que a população decide como que vai ser aplicado. Você fala 6 milhões até 2027, Macaé. Município de Macaé. Mas no total, né? Então a gente tem um total desse valor da Política Nacional Aldir Blanc. Dividido pelos anos, a gente tem 1.600.000 mais ou menos por ano. Né, por esses próximos 3 anos. Né? E alguns percentuais têm destinação específica. Isso. A gente tem 25% disso vai para o Cultura Viva, né, que é o programa que vai atender, que também é uma política nacional, que atende os pontos de cultura. Pontos de cultura, pontões, mestres da cultura popular. E a gente tem esse recurso que vai ser aplicado aqui em Macaé, nas escutas se fala muito nos editais, né? A gente já teve editais também de fomento, que são para produção ou para premiação. E quando você pensa na quantidade de segmentos que existem, né, culturais e artísticos na cidade, no quanto se precisa de recurso para fazer uma produção cultural, para fazer uma produção técnica,
de custos de eventos, por exemplo, da cultura popular, esse recurso não é suficiente, porque a gente tem muitos segmentos para dividir um valor que, na verdade, ele fica insuficiente para cada um deles, né? E para atender a demanda, a quantidade de pessoas que estão produzindo cultura na cidade, esse recurso também não é suficiente. A gente já viu nos outros editais, tanto das editais da Lei Paulo Gustavo, quanto no primeiro edital agora, do primeiro ciclo da PNAB, quantas pessoas ficaram de fora, né? E quantas pessoas poderiam estar também recebendo recurso e produzindo na cidade. Então a gente sabe que esse recurso não é suficiente para o que está sendo feito. Mas também ela não é suficiente porque ela não atende, não tem como atender todas as formas que a gente precisa de investimento na cultura, né? Porque quando a gente fala em investimento na cultura, a gente tem que pensar em equipamentos culturais centralizados na cidade, né? A gente tem vários bairros da cidade que não tem acesso nenhum, não tem nenhum equipamento cultural, né? Então a gente está falando de equipamento, a gente está falando de manutenção da cultura popular, a gente está falando de formação, a gente está falando de eventos também, né? Mas que... Então, assim, a gente está falando da produção artística individual, da produção artística coletiva. Quando a gente fala de equipamentos, tem o Teatro Municipal, por exemplo, que está fechado, você tem o Ipiranga. Então, assim, são muitas áreas de investimento que a Política Nacional de Blanc não vai dar conta. E a gente precisa que o município, né? E que a gente se articule de outras formas, buscando outras formas de recurso, outras formas de fomento, para que a gente consiga atender de uma forma mais ampla essa complexidade que é a cultura, né? Você é parecerista do PRONAC para o Ministério da Cultura. O PRONAC é a grosso modo, é o certificado que possibilita um proponente de um projeto cultural poder fazer a captação desse projeto junto ao mercado. E aí, é lógico que você, como parecerista, você está até certo ponto numa posição mediana, que pode até dificultar um pouco a emissão da opinião para falar disso. Mas na medida em que você possa opinar, por que o empresariado brasileiro, de um modo geral, é tão resistente a apoiar projetos culturais, mesmo aqueles que oferecem a ele a renúncia fiscal? Eu acho que no PRONAC, né, a gente tem uma das leis que a gente faz o parecer, é a Lei Rouanet, né? E a Lei Rouanet, ela existe uma... Foi jogada na fogueira da Inquisição internética, né? Uma representação de como se fosse, né? Demônio. E eu acho que uma questão é essa desmistificação do que é as leis de incentivo, né? Não existe só a Lei Rouanet. Agora, eu vou te falar uma coisa. Com todo mundo, há 4 anos, há 5 anos, todo mundo que veio falar para mim sobre a Lei Rouanet, em que eu perguntei, me explica o que é a Lei Rouanet, mudou de assunto. Não, todo mundo fala de Lei Rouanet e ninguém sabe dizer o que é. A Lei Rouanet, ela é muito simples, não é? Sim. Ela é uma... Mas ninguém que é contra sabe explicar. Ninguém que é contra É impressionante. Sabe explicar. A Lei Rouanet está falando de renúncia fiscal, né, para patrocínio de projetos culturais. Então, a pessoa... Eu posso explicar o funcionamento? Por favor. A pessoa, né, que é o produtor cultural, o artista, ele vai escrever um projeto né, cultural com todos os parâmetros que existem na Lei Rouanet e nas instituições normativas do PRONAC, né? Então, ele tem que apresentar o que é o projeto, quais são os objetivos, quem que ele vai, o público-alvo dele, uma planilha orçamentária que tem que ser coerente, tem que ser viável em relação ao projeto. E esse projeto vai para o Ministério da Cultura. O que aquele projeto vai impactar? O que vai trazer de impacto? Aquela comunidade, aquele público-alvo. Tem todas essas questões, né? Distribuição, né? Se é distribuição gratuita, se vai ser pago. Se for pago, tem que ter uma porcentagem que tem que ser gratuita, que tem que ter contrapartida, né? Então, é um projeto bem completo, inclusive muito ligado ao orçamento, né? O orçamento tem que ter essa viabilidade. E aí ele vai para o Ministério da Cultura, né? Para os setores específicos. Ele é analisado por essas pessoas, que são os pareceristas, né? Que são sempre ligados à área, são separados por área. Então, quem é de cinema vai analisar projetos de filme, quem trabalha com eventos vai analisar projetos de eventos e tal, e assim por diante. Recebendo esse parecer favorável, ele vai para a Comissão Nacional, né, de Cultura, que vai fazer também um segundo parecer, né, ele vai aprovar o projeto ou não, e a pessoa recebe uma carta
dizendo que aquele projeto está ok, que ele foi aprovado, que ele é viável de realização e que ele tem um impacto positivo na sociedade, né? Que ele vai pegar essa cartinha, botar no envelope, botar embaixo do braço. E aí ele tem que buscar o patrocínio das empresas, né? Isso. E as empresas elas não vão colocar o dinheiro diretamente, mas é um recurso que vem dos impostos, né? No caso da Lei Rouanet, é o imposto de renda das empresas, que ela vai destinar parte desses impostos que ela iria pagar para patrocinar o projeto cultural. A empresa ganha muito em relação, em questão da marca, né? Uma visibilidade para a marca que está apoiando o projeto cultural e também vai rodar muitas vezes o país com aquela marca da empresa. E é isso. A Lei Rouanet é simplesmente... Basicamente isso. Basicamente isso. Então não tem assim muito mistério e assim, a Lei Rouanet às vezes a gente vê as pessoas falando muito por conta dos valores, né, dos projetos, mas é preciso ter uma noção de que você vai pagar a estrutura dos projetos, você vai pagar as pessoas que trabalham no projeto, o transporte, alimentação, tudo que é necessário para a realização daquele projeto. E aí daí vem esses valores, não é um valor que vai diretamente para a pessoa que é o proponente, né, como as pessoas acham, né, que o artista está embolsando aquele dinheiro, mas isso não é verdade. Ele é tudo para bancar todo um projeto inteiro, né, desde sua estrutura até o artista que está ali se apresentando. Eu ouvi uma vez de um empresário, uma pessoa ligada à parte financeira de uma empresa, com um grande montante de impostos a pagar, conversando exatamente sobre renúncia fiscal, e essa pessoa falou para mim o seguinte: era um dos maiores, não vou dizer o nome, mas vou acrescentar um dado, era o maior arrecadador de ICMS à época, baseado aqui na cidade de Macaé. Então você imagina uma empresa de comércio em alto nível, comércio offshore em alto nível. E essa pessoa falou para mim o seguinte: eu pago metade para não apoiar o projeto, mas eu não faço um apoio formal porque a minha contabilidade vai ser vista. Eu vou lançar luz sobre mim e sobre a minha contabilidade. Ele foi extremamente honesto nos porquês dele de não apoiar. E eu fico me perguntando se não é isso que afugenta um pouco o potencial patrocinador, que é aquele cara que sempre esteve numa sombra, num limbo perante a fiscalização, porque uma coisa é certa: a partir do momento que alguém apoia um projeto via PRONAC, ele lança luz sobre si, do ponto de vista do órgão fiscalizador central. Ele passa a ser visto. E às vezes é alguém que está há anos passando no cantinho, despercebido. Acho que tem um pouco esse temor também, né? Eu já ouvi muito essa justificativa também, né? Mas eu acho que se a gente pensar que tem grandes empresas no país, né, que fazem esse patrocínio, né? Por que não pensar também que empresas locais podem patrocinar, né? Eu acho que a empresa local ela também tem que ter um impacto, né, social na cidade, né? Então, eu acho que assim, é aquela coisa, né? Se a pessoa está em dia com seus impostos, ela pode ser uma patrocinadora. Eu penso que quem não deve, não teme. Né? Não teme. E aí a gente luta muito dentro disso, até para uma lei de incentivo fiscal no município, né? Porque a gente pode fazer isso também. Eu ouço falar isso há muito tempo como ideia, mas ninguém arranca isso do papel, né? Pois é, a gente no Conselho, já algumas gestões do Conselho, não posso nem falar que uma especificamente fez isso, porque vários biênios já trabalharam com isso. A gente já fez várias minutas de leis de incentivo, que a gente não conseguiu colocar para frente, né? Nunca foi aprovado na Câmara, nunca recebeu um apoio do Executivo. Né? Alguma já foi pautada? Na Câmara, por exemplo, já foi a plenário? Alguma tentativa de emplacar uma lei de incentivo à cultura municipal? Olha, de 2018 para cá, não. Não, né? Não sei se a lei anterior, que teve também, acho que uma em 2015 mais ou menos, não sei dizer, mas aqui acho que eu já participei e não chegou a esse ponto, assim. Certo. Já houve tentativa de se pautar, né? Mas não aconteceu. E existe também essa resistência, né? Pensando em quem vai ser o patrocinador, né? Já que as pessoas não querem, né, se colocar nesse lugar e tal. Mas eu acho que é necessário. A lei de incentivo municipal ele pode ser tanto para o ISS quanto para o IPTU também, né? Então a gente coloca também pessoas físicas que também podem contribuir com os projetos. Então é uma pauta importante, assim. Eu acho que isso alimentaria o Fundo Municipal de Cultura. Precisa ser discutida, precisa ser pautada, né? Na Câmara Municipal, talvez uma audiência pública para falar sobre isso. E para a gente tentar desmistificar também, né?
A gente tem várias cidades que têm leis de incentivo municipais, o Estado tem leis de incentivo, o governo federal tem, então a gente também tem que entrar nessa seara, né? E nas cidades em que você tem o conhecimento, que existe a lei, que você tem o conhecimento do funcionamento, como é que é na prática? O advento da lei trouxe um impacto positivo para o ecossistema de produção cultural dessas cidades? Sim, porque você coloca, você tem um investimento ali local que vai valorizar, inclusive, a cultura local, né? Então, acho que isso é importante também, né? Porque quando a gente tem um recurso direcionado para o fundo, porque também a ideia da lei de incentivo, ela pode ser tanto direcionar para a pessoa especificamente para o projeto, como pode ser direcionar para o Fundo Municipal de Cultura, e o fundo faz a destinação. Então a gente pensa que a gente vai ter um recurso destinado diretamente para a produção local. Né? Então você vai ter literatura local sendo estimulada, autores locais sendo contemplados, produção audiovisual, cultura popular local, que a gente precisa de um apoio forte para eles acontecerem, né? Então, assim, o estímulo, o benefício está justamente no crescimento desse ecossistema da cultura e da economia cultural e criativa, né, do próprio município. Coisa que a gente não vai conseguir nunca alcançar só com recurso federal. Sim. Né? Porque ele está distribuído para todo mundo, né? Sim. A gente precisa ver, inclusive, as necessidades do nosso município, né? E às vezes o município tem uma vocação de manifestações culturais tão específicas, tão próprias, né, que a lei municipal, de repente, pode privilegiar e até carimbar, do tipo, olha, um percentual disso aqui especificamente tem que ser direcionado para as manifestações autênticas e genuínas do povo macaense. Então, você tem o Boi Pintadinho, você teve no passado a Folia de Reis, né, que é uma coisa muito dessa região, e que você pode carimbar, ó, tantos por cento do fundo vai ser usado para manifestações genuinamente autênticas do povo macaense. Sim, e a gente pensa assim que essas manifestações, inclusive, elas acontecem anualmente, tem calendários específicos. Aos trancos e barrancos, às vezes. Aos trancos e barrancos, com certeza. Mas a gente sabe quando elas acontecem, como elas acontecem. Então, a gente precisa... essas principais são as mais tradicionais, mas precisa também mapear outras, né, manifestações. Mas é um tipo de fomento, por exemplo, e de apoio, que seria... você conseguiria ter um recurso destinado anualmente, né? Porque você sabe que no Carnaval sai o Boi Pintadinho, você sabe que tem as festas junina em junho, você sabe que tem a Folia de Reis no início do ano. Então a gente conseguiria mapear isso e destinar um recurso especificamente para isso, até porque a gente tem que valorizar a nossa identidade, né? Isso. Por outro lado, também, isso é uma questão importante também, que a gente está sempre falando no Conselho, que é a questão do mapeamento, né? A gente precisa conhecer o que é produzido aqui na cidade, porque Macaé também tem aquela característica de receber, de uma diversidade cultural, né? De receber pessoas de fora da cidade por muitos anos. Então a gente também tem manifestações culturais de outros lugares que acontecem aqui e também não tem apoio, né? Então, a gente precisa dessa identificação, né? Quem está produzindo há muito tempo a cultura tradicional, a cultura popular, quem está produzindo agora, quem é da cultura urbana. Quem trouxe elementos externos, né? E se acoplaram à cidade, estão aí, efetivamente. Porque essa diversidade, ela faz parte da cidade também. A gente não pode também negar isso, né? E as culturas tradicionais, porque a gente está falando da identidade, né? De quem é a cidade, da história da cidade, né? A gente precisa... valorizar esses movimentos, essas manifestações também. Eu lembro que ali por volta de 2010, por aí 2011, houve uma tentativa de criar um espaço de cultura nordestina nas imediações do Lagomar, exatamente focando nessa ideia de que você tem um contingente, né, oriundo do Nordeste brasileiro muito grande, que se aglomerou exatamente naquela região e tem uma cultura riquíssima, uma musicalidade, uma culinária, um artesanato, e aquelas pessoas estavam tentando criar um espaço e enfrentaram muita dificuldade, não conseguiram. Buscavam uma seção de um espaço público que pudessem fazer um centro de tradições nordestinas ou algo assim, e aí você vê que perde a cidade com isso. Perde, porque a gente tem uma população enorme que vem do Nordeste, né, de vários estados do Nordeste, na verdade, e a gente não pode negar essa cultura também. Ela está aí, né? A gente tem também, por exemplo, que eu conheci recentemente, uma cultura muito forte do Pará também, né? Tem
A Ellen Paraense, que até seria uma pessoa interessante de entrevistar, que ela faz uma festa todo ano da cultura paraense, traz gente de lá do Pará, acontece lá no aeroporto. Então, tem um pessoal que faz a culinária paraense. Então, assim, a gente tem muita gente aqui, culinária baiana também, que vive na cidade há muito tempo e que traz essa diversidade, né? Ao mesmo tempo que tem, a gente não pode esquecer da nossa cultura tradicional também. Sim, que é bastante rica também. Queria que você falasse um pouco, no começo do nosso papo, você falou dos pontos de cultura, né? Que também foi uma inovação à época, quando surgiu essa política da criação, né, e do fomento aos pontos de cultura. Especificamente em Macaé, como é a atividade dos pontos de cultura? Como é que você vê o desenvolvimento, o que acontece nesses locais e a relevância desse projeto dos pontos de cultura na cidade? Hoje em Macaé, se eu não me engano, a gente tem, acho que 9 pontos de cultura, né, que são certificados pelo Ministério da Cultura, porque também tem a parte da certificação, né, que essa iniciativa tem que passar, né, ela não se autodeclara ponto de cultura, né. A gente tem locais muito específicos. Ela é reconhecida como tal. Como tal, ela tem que cumprir alguns requisitos, né. Até o primeiro ciclo da PNAB, ela foi certificadora também de pontos de cultura, o segundo agora já não vai ser. Acho que em Macaé a gente tem em torno de 9 e são de extrema importância, né? Quando a gente fala de descentralização da cultura na cidade, os pontos de cultura estão totalmente ligados a isso. Porque o município não vai chegar com equipamentos em todos os lugares, mas os pontos de cultura estão ali como movimentos que acontecem a partir da comunidade. Então, quer dizer, se tem um elemento da cultura local e daquelas pessoas que estão ali, e elas vão justamente dar conta dessa formação, dessa expressão cultural que está acontecendo nas localidades. A gente tem os pontos de cultura aqui em Macaé que são super importantes, como o CIEM, H2, né? Já está aqui há bastante tempo, há mais de 2 anos. Ali no Sol e Mar. No Sol e Mar. Também, né, que abriga também os coletivos de dança, né? Que é um laboratório, que é um laboratório de formação. Exatamente. De expressão artística fantástico. É difícil você falar de alguém que está produzindo cultura aqui em Macaé que não passou pelo CIEM, né? Pelo menos da minha geração, assim, todo mundo tá ali. Verdade. Né? A gente tem um ponto de cultura também do Raiz de Aruana, o Mestre Dengo, isso. Que também tem uma atuação muito importante. A Rinha das Artes é ponto de cultura também, não é? Também, que já é para o teatro, né? Também isso. Então, a gente tem ponto de cultura no Sana também. E agora acho que eu conheço, tentando lembrar esses 9, que alguns são novos, né? Mas assim, o ponto de cultura ele tem essa importância, né? E ele está extremamente ligado ao território. E agora o programa na Política Nacional Aldir Blanc, a gente tem junto com o recurso para o ponto de cultura, a gente tem o reconhecimento dos mestres da cultura popular, né? Então tem uma linha dentro do Cultura Viva, que ele vai premiar com bolsas pessoas que são reconhecidas como mestres da cultura popular. E aqui em Macaé, né, a gente teve as escutas da PNAB que aconteceram esse final de semana, dia 6, 7 e 8 de junho. De junho. E a gente colocou essa questão, né, para ser implementada aqui em Macaé também. Então, o recurso que tem da PNAB para a Cultura Viva parte para o ponto de cultura para financiar projetos e subsidiar os espaços, e parte são para bolsas para mestres da cultura popular. E aí esses mestres vão receber um recurso mensal, né, uma bolsa mesmo, que é equivalente a bolsas de mestrado acadêmica, e para desenvolver suas atividades. Né? O intuito é que eles consigam repassar os conhecimentos. Isso, poderem, né, se dedicar mais, isso, né? E porque isso é uma questão, né? Como a gente não tem esses espaços de formação, a gente precisa encontrar maneiras que as pessoas consigam passar a sua sabedoria, né, seus ensinamentos, sua cultura para outras gerações. E as pessoas, nessa luta da sobrevivência em que as pessoas precisam trabalhar, naturalmente, a possibilidade de poderem doar seu tempo para ensinar, às vezes é escasso. Então, uma bolsa surge como uma alternativa para que ele possa pegar um pedaço do tempo dele e poder dedicar a transmitir, né? Ainda mais assim, na cultura, quando a gente fala de cultura popular, né? Sim. Porque a cultura popular acontece ali no território, nas ruas, com o seu vizinho, com a sua família, que vai desenvolver aquela... É oralidade pura, né? O tempo todo. E que as pessoas fazem justamente no momento que não estão trabalhando. Né? A cultura popular tem muito essa característica, né? Então, a pessoa não está empregada nisso. Então, depende do esforço dela ali de querer passar isso e depende também da gente estimular com recursos, né? Não só a bolsa, né? Mas também espaços, né? Estimular essa formação que é não acadêmica, né?
Isso. Ô, Alice, a gente teve uma época atrás, aqui, houve uma iniciativa que eu acho que foi de um vereador, mas eu confesso, eu não me recordo agora exatamente qual, que buscou instituir. Eu acho que na verdade a minha memória está me falando, eu acho que na verdade instituiu sim. Introduziu a matéria de cultura, os assuntos da cultura macaense, de história macaense no currículo escolar. Era uma matéria que não tinha o poder de reprovação, né? Era uma coisa assim como se fosse extra. É importante isso, né? A gente poder ver as crianças tomando contato minimamente com a história da cidade, com a história da região. Eu lembro que quando a Câmara Municipal abriu aquela exposição sobre o casarão da antiga Câmara no centro da cidade, hoje o Museu do Legislativo, eu fui lá compareci lá para conhecer a exposição, e aí você tem um contato com a história da casa e a história dos personagens que se rodearam, que permearam aquela casa. E você vê que tem muito fato histórico que se remete inclusive com a história do Brasil, que passou por aqui e que muita gente não sabe. Então, eu fico pensando também nessa atenção que precisa ser dada à formação das crianças em relação à cultura. Sim, a gente está falando o reconhecimento do próprio espaço, né, do próprio território, né, onde que a gente está vivendo, onde que a gente vive, qual a história desse lugar, né? Em que contexto esse lugar esteve na história maior? Aonde está na história do Brasil. Isso. Né? Tem vários lugares que você citou a Câmara, mas a gente tem, por exemplo, o Ipiranga, né? O Ipiranga, que tem uma história própria, né? Como clube, mas também está inserido na história local. Quando foi prisão, né? A ditadura militar. Então, assim, a gente é importantíssimo a gente ter usado... Que é algo que precisa ser contado e não negligenciado como fato histórico. Sim, sim. Né? Inclusive, assim, o Ipiranga é um imóvel que já foi desapropriado pela prefeitura, Isso. Né? E que precisa de reforma, né? Precisa de uma requalificação. Precisa de destinação. De destinação. Mas as crianças, né? Os alunos visitarem, conhecerem seu espaço. Eu já trabalhei um tempo no Solar dos Melos, né? Até 2015, mais ou menos, eu trabalhei lá. E a gente sempre prezou muito por isso, né? As visitas guiadas, né? De conhecer os outros espaços, né? Que a gente tinha um projeto Lugares de Memória. Então, ir no Forte Marechal Hermes, ir na Câmara, ir na Igreja de Santana, na Aurora, Lira. Sim. As pessoas precisam conhecer a história do lugar que elas estão, né? E Macaé tem uma questão que ela é muito ligada à cidade do trabalho, né? A cidade de se ganhar dinheiro, e não de lazer, que não tem história, mas a gente tem, né, muita coisa para conhecer e precisa de ação efetiva, né, direcionada para isso, né, para a gente recuperar isso, né. E você tocou no ponto da Câmara, também eu estou falando do Ipiranga, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito na cidade também, né, na questão do patrimônio patrimônio cultural, né, tanto patrimônio edificado, né, que no centro da cidade a gente tem alguns prédios ainda que podem ser recuperados e podem ser utilizados, né, culturalmente. Antes de ruírem como o Palácio do Urubu ruiu. O Palácio do Urubu é um dos únicos patrimônios que a gente tem tombado, né, oficialmente pelo Estado. E né, que tombou de fato. Né? Então... Parece uma brincadeira, mas é sério, né? E quando a gente pensa em tombamento, tem que ser não pode ser só o tombamento da lei, né? Tem que ser uma ação mesmo de salvaguarda, que pense como que aquele lugar vai funcionar no dia a dia, né? Vai ser agregado à cidade, né? Agora a gente tem também um movimento agora que está sendo falado um pouco de requalificação do centro da cidade, né? E que a gente vai ter que ver essas questões do patrimônio, né? Do que é necessário. Algumas coisas a gente já perdeu, né? A gente teve aquele prédio em frente à Nova Aurora ali, que é o hotel, a Casa de Tonito, que foi demolida, né, logo depois do falecimento da esposa. Você acha que nesse sentido cabia na cidade, por exemplo, não digo um instituto, uma autarquia, acho que não teria viabilidade, mas uma coordenadoria de patrimônio histórico municipal, uma gerência vinculada à Secretaria de Cultura, algo assim, para tratar dessas questões? Sim, eu acho que deveria ter tanto no Executivo, na Secretaria de Cultura, uma coordenadoria que fosse, né?
quanto um conselho também de patrimônio. Quando a gente tem uma lei municipal, né, tanto para patrimônio material, né, que são os edifícios, né, as coisas materiais, quanto imaterial. E essas leis, elas foram feitas à luz da lei nacional, né, do IFAM. E a gente vê nessas leis que para você fazer um processo de tombamento ou de registro do patrimônio imaterial, a gente precisa de uma comissão. Né? Então, quando é o patrimônio material, você precisa de uma comissão que tem arquitetos, que vai analisar aquele lugar, aquela edificação, e de pessoas que conhecem a história daquele lugar, historiadores, né? Pessoas que tenham conhecimento naquilo, para não só demonstrar, né? Escrever um relatório ali que seja falando da importância daquele lugar, tanto do registro quanto do tombamento, e que pensem em ações para aquele lugar ser preservado. Né? Então, assim, é essencial que tenha uma coordenadoria que seja, um espaço ali destinado especificamente a isso, né? Porque ele tem muitas particularidades, né? E o conselho, eu acho que um conselho para o patrimônio, algumas pessoas já me falaram assim, não pode dividir o conselho de cultura, que tem a cadeira de patrimônio. Mas tem muitas coisas específicas do próprio patrimônio, né? E é uma área muito abrangente, né? Quando você pensa em patrimônio imaterial, você tem que fazer os inventários do patrimônio imaterial, né? Os registros dessas culturas que a gente tem aqui. Então é um trabalho específico que demanda um esforço assim, de uma equipe. Né? Inclusive até para mapear, por exemplo, eu fico pensando o seguinte, eu moro aqui há 22 anos e eu fico sempre pensando as preciosidades guardadas nos fundos de gavetas dessas famílias que quase que se extinguiram ou extinguiram parcialmente em função do tempo, o quanto de publicação de obra de arte, de peças artísticas estão guardadas nos porões dessa cidade e a gente não tem ninguém que saia cata disso e busque regimentar esse material, seja para fazer uma exposição, seja para mostrar isso para o público, seja para catalogar, seja para buscar como uma doação para incorporar ao patrimônio artístico municipal, que com certeza tem muita coisa guardada nos fundos de gaveta aí que ninguém sabe, porque as famílias foram se dispersando, os patriarcas morreram, as pessoas se mudam, vão para uma outra cidade, as casas estão muitas aí fechadas, muitas caixas nos sótãos, com verdadeiras preciosidades. Era o momento de alguém, de repente, estar começando a buscar isso de alguma forma, fazer um chamamento. Sim, você tem coleções particulares em Macaé que são conhecidas. Sim. Né? Que são enormes, assim, tem questões da cidade, imagens da cidade que a gente só conhece de coleções particulares. Das que são conhecidas. Das que são conhecidas. E tanto que vem, assim, de família, de produção familiar mesmo, né, como origem, mas também de espaços que foram desmontados, né, tipo, você pensa na ferrovia. Onde foi todo aquilo que existia na ferrovia, né, uma parte foi levado para outros lugares, mas uma parte com certeza está aqui em alguns lugares. Em algum canto aí. Em algum canto da cidade, né. Mas eu acho que também existe em relação às famílias, eu acredito, concordo com você que deveria ter essa busca ativa, a gente precisa fazer essa busca ativa, mas também a gente precisa garantir que esse patrimônio dessas pessoas, esse acervo das pessoas vai ser bem resguardado. Né? Eu acho que a gente ainda não tem uma estrutura que garanta isso. Então eu tenho o acervo da minha família, eu vou doar, e o que vai ser feito dele? Né? A gente precisa garantir isso primeiro E a gente tem que tratar os nossos próprios acervos, né? A gente tem acervos municipais muito grandes, tanto acervos eclesiásticos, jurídicos, cartoriais, de jornais, né? Coleções de jornais, que a gente não tem ainda um trabalho de guarda, né? Destinado a isso, né? A gente tinha, por exemplo, na Biblioteca Municipal, a Télio Barreto, que está fechada hoje, está fechada há um tempo, né? Uma coleção enorme do debate, né? Então, assim, são fontes Eu conheci essa coleção. Precisa tratar, né? Precisa tratar e fazer, com certeza, essa busca ativa aí dos acervos pessoais, né, privados. Alice, você é uma mestra em cultura, né, cultura ligada aos territórios, né, ao nosso território, no caso, o patrimônio. Se coubesse a você com uma varinha de condão, se você tivesse essa possibilidade de
bater a varinha e fazer acontecer em prol da cultura. Mas você só poderia bater a varinha uma vez. Ai, meu Deus. Você não teria os 3 pedidos do gênio da lâmpada. Você só teria direito a uma batida e aconteceria aquilo que você quisesse que acontecesse em prol da cultura. O que você faria? Com essa eu posso gerar outras, eu quero mais de 10 pedidos. Você pode gerar uma onda. E essa onda... Eu acho que essa onda, ela começa... Talvez, assim, eu acho que para a gente reverberar isso, né, a gente precisa de um investimento, falando em política pública, né, de um investimento na estrutura da cultura na cidade. Né? Então, a gente precisa ter pessoas qualificadas dentro da cultura e qualificadas para cada um dos seus segmentos, né? Então, o museólogo para o museu, é o arquivista para o arquivo, é o bibliotecário nas bibliotecas, produtores culturais para editais. Sempre lembrando, vai parecer que eu estou chovendo no molhado, mas eu não estou. Eu sei porque eu estou fazendo. Fazer cultura não é fazer festa. Continua. Exatamente. Assim, essa... Porque tem essa distorção. Sim, e tem essa... Porque, assim, muitas ações, manifestações culturais se culminam em festas. Isso. Né? Mas não quer dizer que a festa seja essa cultura. Mas, assim, terminando a pergunta, eu acho que a minha varinha iria ali para o pedido de estruturação da estrutura cultural que a gente tem para apoiar as manifestações e a produção cultural da cidade. Né? Isso passaria por ter pessoas qualificadas, a gente precisa, né, recursos também, e eu acho que é isso, seria essa qualificação da Secretaria de Cultura. Assim. Porque a partir daí isso irradiaria a partir daí a gente poderia uma onda... ir para um outro ponto essencial, que é o mapeamento da cultura da cidade, né? O mapeamento das pessoas e o mapeamento ativo, né? A busca ativa dessas pessoas, onde elas estão fazendo cultura. Essa questão dos eventos, né? Também não é só evento que é cultura, e também não é dever do executivo promover essa cultura, né? Porque muitas vezes a gente fica pensando do executivo estar fazendo essas festas, está fazendo... Não, a gente tem que fomentar quem está produzindo cultura, os trabalhadores da cultura. Então a gente tem muita coisa sendo produzida que não tem apoio. Então acho que o principal é isso, a gente ouvir essas pessoas, olhar para o nosso território, né? Ver quais são as demandas, quais são as necessidades, para a gente fortalecer a nossa cultura local, né? Mas eu acho que começa nessa estrutura que a gente precisa melhorar. Até porque o poder público, eu penso, ele vai ser, na medida do possível, ele vai tentar ser sempre generalista em relação àquilo que ele apoia e produz, uma vez que ele é para todos, logo ele vai tentar contemplar e agradar a todos. Quando a gente sabe que a manifestação cultural, às vezes ela é muito específica, muito própria, muito para um grupo, e não há problema algum em ela ser direcionada para um grupo, porque a sociedade ela é formada por grupos. Então você tem gente que se dedica à cultura ligada às tradições indígenas, por exemplo, né? E há público para aquilo ali. Não há problema algum em aquilo ali existir. Há outros que são para as manifestações voltadas à origem, por exemplo, do samba, há grupo para aquilo ali. Né? Então, acho que fomentar quem faz cultura para os grupos é importante, porque o poder público é muito generalista. Quase sempre ele procura ser generalista, porque ele tem que fazer para o todo, sempre que pode, né? Se a gente estivesse num cenário e que ela fosse generalista no sentido de investir igualmente em todos esses setores, a gente estava até bem ainda. Sim. Né? Mas o que a gente vê muitas vezes é uma centralização em certas manifestações culturais, né? Em certos segmentos, como por exemplo nos eventos. Sim. Né? Em shows também, a gente tem um investimento grande, né, em shows, mas não tem para outras manifestações que são da cultura local. Então, se a gente tivesse uma divisão ali mais igualitária, talvez já resolvesse com parte certeza do problema, né? Com certeza. Eu queria muito agradecer a Alice, né, a produtora cultural, mestra. Eu fico lendo aqui o teu currículo, eu brinquei com essa coisa do cabeçuda na área cultural, porque você é muita coisa em termos de cultura, assim, é alguém muito qualificada para essa área aqui na cidade.
E a gente só tem a agradecer a tua militância, porque quem ganha é a cultura, com a tua existência, com a tua atuação, com o teu trabalho, pensando a cultura de um ponto de vista gerencial e amplo. Queria muito te parabenizar por isso, e queria também que você falasse, me contasse aqui agora, deixasse para a gente, quais são os caminhos para as pessoas conhecerem mais você e o teu trabalho e a tua militância pró-cultural. Você está nas redes sociais? Você está em algum site? Como é que as pessoas conhecem a Alice e tomam contato com o trabalho da Alice? E com a militância, militância no sentido mais positivo do tempo, que é outra palavra também. A gente vive de demonizações nesse país nos últimos anos, né? E militância foi um termo também igualmente demonizado, quando na verdade militância é algo bom. Militância é você agarrar algo em que acredita e trabalhar por aquilo. Isso é militar. E isso é exercer militância, né? Então você é uma militante da cultura, e esse termo é o mais positivo possível. Como é que as pessoas encontram a militante cultural Alice Tavares? Te agradecer pelas palavras, né, que você colocou, não sei se é isso tudo, mas eu acho que quando a gente fala de cultura, a gente está falando de como a gente vive, né? É o modo que a gente vive, o que a gente produz. Então, assim, é uma parte essencial da nossa vida. A nossa vida tem que ser, não pode ser só, né, as obrigações do trabalho e da sobrevivência. E, né, pagar boletos. E pagar boletos, como falam, né? E assim, eu acho que as pessoas me encontram muito no Conselho de Cultura, né? O Conselho, aliás, gostaria de convidar as pessoas a participarem do Conselho. O Conselho, a gente tem os conselheiros eleitos e da Secretaria do Poder Executivo, mas ele é aberto a todas as pessoas que queiram participar. Todo mundo que queira falar, colocar suas demandas. O Conselho é aberto a isso. A gente vai ter uma eleição do Conselho agora no mês de agosto. A gente está terminando a gestão atual, né? É o Rubinho que é o presidente atual, não é? E ele já vem de duas, né? Isso. Dois mandatos. A gente vai ter eleição agora. É importante que as pessoas participem, que sejam candidatas também dos seus segmentos, né? Muitos segmentos não têm representantes no Conselho. Olha aí. Então é importante a gente fazer isso. Eu estou sempre lá nas reuniões do Conselho, participando das ações do Conselho. É o espaço que eu estou ali. Hoje eu estou na cadeira da Cultura Popular, muito porque não existiam pessoas a gente não teve candidatos para a Cultura Popular. E eu acho que eu entrei assim nos últimos 6 meses, na verdade, né, que foi para compor o Conselho, uma missão muito grande de conseguir mobilizar as pessoas para que uma próxima gestão sejam representantes da cultura popular ali, de manifestações que estejam representando. E é isso, assim, eu acho que o Conselho é o caminho. A gente está aberto a receber as pessoas, a ouvir as demandas e também dividir, né? Dividir histórias ali, dividir o que a gente sabe também para as pessoas. Estou nas redes sociais também, as pessoas podem me procurar pelo meu nome lá que eu vou encontrar. Procurou Alice Tavares, vai te encontrar lá. Vai me encontrar. Né? Eu acho que essa coisa do fortalecimento do Conselho que você está falando é importante, inclusive para que, via Conselho forte, a gente possa, por exemplo, ter, enfim, o abençoado Cineclube Macaé aberto e funcionando. Precisa de uma corrente. Não abraça-se o Hospital São João Batista, e é super positivo o abraço ao Hospital São João Batista. Dessas manifestações surgiram avanços maravilhosos como a oncologia e outros avanços, a unidade cardiológica. Começa com manifestações populares e o famoso abraço. Por que não um abraço ao Cineclube? O movimento aí que está há um tempo já tentando, né? Foi um equipamento tão importante pra gente. Não tem cinema de rua, mas em Macaé. E pro centro, tudo enfiado dentro de shopping. Dentro de shopping, que é outra experiência, né? Não cinema de rua. E é um lugar que podia ser ocupado também com outras manifestações culturais, outras vertentes artísticas. É importante, né? Tá ali aquela coisa portentosa de mármore linda, sem utilização nenhuma. A gente precisa pensar também, uma coisa que pensar que a cultura ela não tá ali por si só, né? Ela tem ligação com a questão econômica, com a questão de ocupação dos espaços urbanos. O Cineclube é um exemplo disso, né? O quanto a gente teria ali de movimentação e de fomento naquela região. Questão econômica, gente. Fica parecendo que não. Cultura, pessoal de trancinha. Cultura movimenta muita grana. É muito dinheiro envolvido. Há uma economia popular, uma economia circular no entorno da cultura, que é muito dinheiro, circula muita grana. A
gente tem que pensar... Quando eu falo circula na mão das pessoas, prestadores de serviço. Não é proponentes ficando ricos, não. É prestadores de serviço, gente que trabalha, costureira, aderecista. É muita gente e é muito dinheiro circulando. A gente tem que pensar que esse dinheiro, quando a gente tem um fomento municipal, esse dinheiro fica na cidade. Sim. Ele circula no comércio da cidade. Fica aqui. São as pessoas que vão comprar produtos para produzir figurino, como você falou, as costureiras que vão ser contratadas. Os armarinhos aí bombando. Os armarinhos, os técnicos de audiovisual, né? Isso. Intérpretes de libras. Assim, é um universo muito grande, designers, né? É um universo muito grande e é um dinheiro que vai circular dentro da cidade. Então ela volta para o comércio local, ela volta como imposto também para o município, né? Então a gente está inserido na economia, está inserido tem ligação com o turismo. Então, diretamente. A gente precisa pensar na cultura também dessa forma, com a educação, com essa interligação com a educação também, que pode acontecer de uma maneira mais forte. Então, pensar nessa cultura em todo o território, toda a cidade, de uma forma diversificada, né? Legal, maravilha. Alice, quero te agradecer muito por estar conversando com a gente hoje, desejar aí sucesso na consecução dos seus projetos e principalmente na formação dessa consciência, que é o principal trabalho que você faz, sem dúvida alguma, é um legado que você já tem, que é o de tentar estimular consciências para que tenham esse olhar que a cultura merece e que possam privilegiar, né, a nossa cultura, a cultura da cidade, a cultura regional desse território que nós estamos inseridos, para que a gente tenha mais e mais pessoas olhando a cultura e se beneficiando dela. Queria te agradecer também, é um espaço muito importante que a gente tem aqui, né, para a gente poder falar e colocar essas questões da cultura e da política cultural, que a gente tenta organizar há tanto tempo e trabalha com isso. Então, te agradecer pelo espaço. Você tem recebido muitas pessoas, né? No segmento. Com certeza, com certeza. É isso. Procura Alice Tavares, está no Instagram? Estou no Instagram. O Facebook também? Facebook não, só Instagram. Alice Tavares no Instagram. Você a foto dela vai estar lá, você vai ver, vai achar e interage lá com ela e vai acompanhando tudo que ela faz, seja no conselho, seja no Solar dos Melos, o que ela já fez, nas palestras em que ela dá sobre a Lei Aldir Blanc, enfim. Chega junto, cola, como diz a rapaziada, cola na Alice, que cola na Dilma também do CIEM, cola nessa turma toda boa que produz pensamento cultural muito bom. Alice, mais uma vez, parabéns, sucesso sempre. Obrigada. É isso aí, gente. Culturando. Falar de cultura, de pessoas que fazem a cultura acontecer, movimentam esse grande balaio que é a cultura, essa roda da economia que a cultura também gira e a gente sempre tem que procurar valorizar a cultura, aquilo que é nosso, aquilo que nos diz respeito diretamente. Eu peço a você mais uma vez, se você ainda não é assinante do canal TV Câmara, assina o canal, ativa o sininho das notificações e assim o nosso conteúdo vai chegar para mais e mais pessoas. Compartilha esse podcast com os amigos, hein? Bota lá no grupo da família, manda para o pessoal, enfim, o que está acontecendo aqui em Macaé na área da cultura, para todo mundo ficar sabendo, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Forte abraço e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.